Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Estamos começando mais um Rizoma Temático aqui na Unijuí FM e também você acompanha o programa em podcast no canal do YouTube da Unijuí FM. Rizoma Temático que volta a sua atenção aqui para casa. Um evento que marca o calendário da Unijuí há mais de 20 anos. Mais do que isso, que traz para os campi da universidade a grande razão de ser da instituição, o nosso estudante. Isso na hora em que ele vive um dos momentos mais decisivos da sua caminhada, a escolha profissional. O profissional do futuro que movimenta essa semana o nosso campus aqui de Juí é o tema da semana do Rizoma. Para falar sobre esse evento, vamos conversar aqui com a vice-reitora de graduação da Unijuí, professora Fabiana Facchineto, com a coordenadora da assessoria de marketing da Fidene, Thalita Mazzola, e também com a professora do curso de psicologia da Unijuí, professora Sônia Fengler. Sejam bem-vindas, Rizoma Temático. Eu estava falando aqui fora do ar, a gente vai fazer também um retrospecto, porque é um evento já de mais de 20 anos, o Profissional do Futuro. Professora Fabiana Facchineto, eu queria que você começasse falando justamente do significado que tem para a instituição um evento desse porte que já marca o calendário. Eu acho que já há, por parte das escolas de toda a região, a espera pelo Profissional do Futuro, que chega aí a sua 23ª edição nesse 2023. Bom dia, bem-vindo ao Rizoma. Bom dia Douglas, bom dia ouvintes da nossa rádio Unijuí. É um prazer estar aqui falando sobre esse evento tão importante. Eu acho que é o maior evento que nós promovemos anualmente na universidade, envolvendo as escolas de todo o noroeste, né, gaúcho, onde a Unijuí tem a sua atuação, e os estudantes do ensino médio, especialmente do terceiro ano. Estar promovendo esse evento há muitos e muitos anos nos faz olhar um pouquinho para o passado, e um passado ainda recente, né, da evolução e das mudanças que a gente foi promovendo no evento, não só porque fomos ampliando ao longo dos anos os nossos cursos e a nossa área de atuação enquanto universidade, né, e também as próprias modalidades de ensino, né, trazendo o EAD para a universidade novamente nos últimos anos, mas também pela mudança em si que o próprio ensino, o próprio estudante teve na sociedade em que vive, né, atualmente. Então, a gente olhando um pouco para trás, nós tínhamos eventos que eram muito mais... que a referência era muito mais expositiva, né? Os nossos professores explicavam sobre os cursos, explicavam sobre a nossa proposta pedagógica, e hoje a tecnologia fez com que a gente fosse trazendo outras experiências, né, para esse evento, e hoje nós temos um evento muito interativo, com muitas vivências, muitas práticas, os estudantes literalmente entrando nos nossos laboratórios, tendo vivências. Então foi uma mudança bastante importante, e que a gente vê assim o brilho nos olhos desse estudante que vem dos mais diferentes municípios, né? Eu acho que a Thalita depois pode falar um pouquinho, mas a gente vai receber nesses 3 dias 135 escolas, então são 5.000 alunos aproximadamente, alunos que vêm de cidades que muitas vezes a sua escola não tem um laboratório, né, de química ou de biologia, e eles vêm aqui ver laboratórios com equipamentos de última geração, né? Seja na área da saúde, na área da tecnologia. Então, isso faz o evento ganhar uma envergadura, digamos assim, bastante significativa. Pois é, vamos falar dessa grandeza, porque eu acho que é bem importante a gente pontuar, especialmente para a comunidade que não vem viver isso aqui, que não vê o quanto de números, né, Thalita, existem como esses 5.000 alunos vindo aqui de 135 escolas. O que significa preparar um evento como esse? Bem-vinda mais uma vez ao Rizoma. Obrigada, Douglas. É um prazer sempre estar aqui conversando com os ouvintes da Rádio Unijuí FM. Nós preparamos o Profissional do Futuro, e aqui, já que tu falaste em resgate de passado, eu fui uma participante do Profissional do Futuro quando eu era aluna, e hoje eu organizo este evento. Então, para mim também é um motivo de muito orgulho poder fazer parte desse processo de evolução
do profissional do futuro como um todo. Nós tivemos que acompanhar a evolução de gerações em meio a tudo isso, como a Prof. Fábio veio comentando, né? Desde como eram feitas as oficinas e como são hoje. No entanto, organizar um evento que recebe quase 6 mil estudantes ao longo, né? Quase 6 mil alunos ao longo dos seus dias de participação aqui na Unijuí, num formato de imersão, em que eles chegam cedinho da manhã e vão até o fim do dia, até a metade da tarde, né? Eles vão embora com seus ônibus para suas cidades às 4 da tarde. Então, eles ficam aqui conosco o dia todo. Isso mobilizando toda a instituição, né? É sem dúvida nenhuma, o evento que mais mobiliza toda a instituição. Exatamente, ele mobiliza toda a instituição. Então, a gente vem de um processo preparatório para esse momento muito intenso previamente. Desde o ano passado, as nossas equipes, marketing, prospecção, né, que é um contato direto com as escolas, nós conversamos, estudamos estratégias, qual o melhor formato, qual a melhor forma de proporcionar uma palavra muito importante, que a professora Fabiana citou, experiência para os nossos estudantes. Eles precisam entender que a universidade é um ambiente que eles não vêm apenas para a parte do conhecimento, mas também uma parte de vivência, porque aqui eles desenvolvem mais que a parte profissional, eles também desenvolvem a parte pessoal. E isso já se dá pelo próprio currículo acadêmico que nós temos hoje, que oferece informação para o pessoal e profissional dentro do seu currículo acadêmico. E isso é explicado pelos nossos professores em suas vivências. E pelo espaço também, né? Exatamente. E o espaço pensado e formado, nesse ano a gente pensou ele, inclusive, numa temática de festival. Por que um festival? Porque é um momento de festejar a escolha profissional destes estudantes. Nós entendemos que o terceiro ano é um ano decisivo na vida deles, em que existem muitas dúvidas, em que eles ainda estão querendo conhecer mais sobre as profissões que eles estão prestes a escolher, né? Por mais que hoje nada é absoluto, que eles sabem que eles podem trocar, é um peso uma decisão da escolha profissional que eles farão para a vida. E saber mais sobre a profissão, conhecer e entender esse processo é muito importante. E proporcionar isso também é a nossa responsabilidade. Mais do que isso, festejar isso é a nossa missão também enquanto instituição. Por isso, nesse ano, então, nós montamos quase que um festival intenso que abriga todo o campus da universidade, o Espaço Mais Inovação, com oficinas integrativas, festivas, que fazem com que eles se movimentem, participem, eles competem entre si, inclusive. Então, tá muito divertido, tá muito legal e vale muito a pena ao que a gente consegue observar no rostinho e ao conversar com cada um deles, em que eles nos entregam dizendo que bom vir aqui, que universidade de outro patamar, que colorido que é aqui, como vocês são receptivos aqui, e isso é importante ficar claro, não é só no profissional do futuro. A gente é assim sempre porque nós nos preocupamos com os nossos alunos. Esse é, sem dúvida, o grande diferencial da Unijuí. Professora Sônia, o que não mudou muito de geração para geração é que esse momento, especificamente, é de descoberta também de si mesmo, né? O adolescente ali está entrando numa outra fase de vida, tem a escolha profissional como um momento decisivo, e isso, sem dúvida, traz angústias também, né? Mudou muito essa angústia? São outras preocupações? Diminuiu o peso ao longo desses 20 anos, ainda fazendo essa retrospectiva do profissional do futuro? Bem-vindo ao Rizoma. Bom, olá, né? Obrigada, né, Douglas? Obrigada pelo convite. É bom estar aqui, né? Conversar um pouco sobre isso, embora já o segundo dia, né? E a gente está trabalhando muito, né? Eu ali com o curso de psicologia. Então, eu tenho acolhido, nesses 2 dias, um número muito grande de adolescentes, de jovens. E o acolhimento, ele não vem só exclusivamente para saber do curso de psicologia. Não. O acolhimento ele foi feito no sentido de escutá-los, né, de como estão as angústias, quais são suas dúvidas. Sempre ressaltando que a dúvida vai acompanhá-los, porque faz parte, né? Faz parte. E a gente briga ainda que a certeza na vida é um perigo. Temos que viver com a dúvida, né? Que a verdade não existe, que a certeza na vida é um grande perigo. Quem disser que tem certeza de alguma coisa,
cuide-se, né? Porque a gente vive sempre numa dúvida, né? E eu ouvi de uma menina hoje, por que me pressionam tanto? Se às vezes eu não sei nem a roupa que eu vou vestir no dia seguinte, né? Eles estão me pressionando. E eles falam muito disso. Mas quando você me pergunta disso, não. Né? Não, continuam as angústias, continuam as pressões. O que muda, né, é o contexto do que estão pressionando. O que muda é a pressão, e hoje eu ouvi relatos muito interessantes. Por exemplo, eu não posso perder tempo. Né? Eu não posso perder tempo. Se eu perco tempo 2 anos, tem mais 5 anos. E aí são 7 anos. Eu perdi tempo, eu vou estar com 30 anos. E eu até faço uma intervenção. Sim, daí você está um idoso. Né? E daí a outra menina disse, sim, e agora a gente está até vivendo mais. Como é que com 30 anos eu vou estar um idoso? Então, eles mesmos vão se contradizendo. Né? Então, assim, é muito interessante. Quando eles começam a falar, eles se dão conta. E eu pergunto ao mesmo tempo, bom, e esse tempo que eles dizem perdido em se interrogar, em refletir, se não é conhecimento, se não é experiência, esse tempo de que tenho que correr, né? Eu tenho que correr. E eles ligam o tempo também à questão financeira. Então, as angústias, elas vêm com uma nova veste, a veste do nosso tempo. Mas são as mesmas ainda. Do tempo, né? Mas elas são as mesmas. As mesmas que refletem o quê? A adolescência, a mudança. Muitas vezes não estão se referindo à escolha profissional. Estão se referindo a um projeto maior, que a escolha profissional está dentro, que é o projeto de vida. Eu quero sair de casa. Um sonho de autonomia, de ser independente, não percebendo que esse sonho ele é muito mais abrangente, né? Ele diz de outras responsabilidades. Né? Então, nós falávamos disso, que a escolha profissional está dentro de um grande projeto, que é maior. E a escolha, né, se me permite, eu acho que um pouco da angústia também é pelas múltiplas escolhas, né? As múltiplas possibilidades que o mundo atual traz. Isso mudou bastante, né? Tem muito mais, eu chamo de oportunidades, inclusive. Exato, me chamou a atenção, Douglas, hoje, todas as vezes que eu entrei aqui no salão principal, né? Como sempre estava lotado. A psicologia que estava ali e o escritório de relações internacionais. Muitas pessoas ali, estudantes, né, tirando dúvidas, perguntando quais são as possibilidades de intercâmbio, né, enfim. Então, você vê que muitas coisas alimentam a cabeça desse jovem. Instigam. E uma coisa também que me chama a atenção, professora Fabiana, e que eu queria até fazer a próxima pergunta nesse sentido, que é: hoje há um entendimento também da instituição, e estou falando especificamente dos cursos, da importância do evento e de proporcionar essa palavra que a Thalita trouxe aqui, que é experiência para esse público, porque é isso que eles buscam e é dessa forma que a gente pode chamar a atenção para um curso que às vezes que é realmente a vocação que aquele estudante tem, mas que ele não enxerga nesse momento, não. Há uma compreensão maior do evento. Sim, hoje, né? Há uma compreensão maior e eu acredito que há uma compreensão maior do nosso papel também enquanto universidade de mostrar para o estudante o que a educação superior pode ser de relevante na vida dele, pode fazer o projeto de vida dele ser outro e um projeto melhor, né? Porque, Douglas, assim, a gente, né, fazendo uma retrospectiva, nós vínhamos há muito tempo trabalhando nas escolas com palestras sobre temáticas de diferentes cursos e nós começamos a perceber que isso não estava mais atraindo o estudante, que aquilo não estava satisfazendo ele. Então, ao longo do ano passado, de 2022, nós passamos junto com o setor, né, da Thalita, de marketing, com a prospecção e com um grupo de professores e os coordenadores de curso também, dialogando o que nós poderíamos mudar a nossa intervenção nas escolas para que a gente também contribuísse para o estudante
aliviar essas angústias um pouco que a Profissônia traz, né? Então, a gente remodulou nossa forma de inserção nas escolas, estamos implementando isso esse ano. Então, passamos no primeiro ano do ensino médio a trabalhar com vivências focadas no projeto de vida, que é justamente abrir para o estudante que ingressou no ensino médio qual é o projeto de vida dele, quais são as possibilidades, como que se cria isso, né? Então, uma discussão muito mais focada no autoconhecimento dele, no futuro dele. Aí, evoluímos para no segundo ano do ensino médio focarmos mais na escolha profissional. Bom, eu já fiz um projeto, né? Eu elaborei no primeiro ano qual a escolha profissional que vai me levar a isso, né? A realizar esse projeto. E aí, no terceiro ano, sim, fazendo um fechamento, pensando então, né? Bom, estou concluindo o ensino médio, o que tem? E aí entra o profissional do futuro, nesse terceiro ano. E uma outra mudança que a gente fez, que eu acho que foi muito assertiva, é o segundo ano agora, em 2023, que nós antecipamos o profissional do futuro de outubro para maio, né? Então, nesses 20 anos de história, a gente sempre fazia o profissional no final do ensino médio, né? No final do ano. E a gente percebeu que essa angústia deles ficava alimentada até lá, e com uma potencialidade de não haver uma solução, porque eles vinham para o profissional em outubro e aí viam muitas possibilidades e o vestibular já estava aberto. E aí o que eu faço? Então, com essa antecipação, também eu acho que além de botar uma pulguinha, né, na cabeça deles, da vontade de estar aqui, mas também de fazer uma escolha, de pensar no seu projeto. E aí, com essa antecipação, a gente agora, ao longo do ano, vai conseguir propiciar para esses estudantes outras vivências aqui na universidade, se eles entenderem que isso é importante para eles, né? Então, eles poderão visitar a clínica de psicologia, por exemplo, fazer uma vivência de um dia, ou visitar uma aula de um curso, enfim, as diferentes vivências vivendo um dia como universitário. Então, a gente, todos esses fatores, né, conjugados, essa mudança da nossa inserção no ensino médio e a antecipação do profissional, ela foi construída no intuito da gente colaborar com o estudante, né, nessa escolha. E os nossos professores, eles têm percebido isso, né, porque nós todos, além de professores, a grande maioria somos pais de adolescentes, né, a gente também vê essa realidade, e temos muitos professores nossos que são professores também do ensino médio, ou que têm uma outra atividade profissional ligada à sua área, que tem esse contato com os jovens. Então, toda essa mudança que a gente foi fazendo, ela não foi uma criação minha enquanto vice-reitora de graduação ou da Thalita enquanto coordenadora do marketing, mas são essas trocas que nós fizemos diariamente com os nossos colegas, com as escolas, com as coordenadorias, né? Eu acho que é sempre muito importante a gente dizer assim, ó, a nossa relação com a Coordenadoria Regional de Educação, né? Com a Eveline, hoje coordenadora, mas com das demais, né? Com a Secretaria Municipal de Educação, a gente tem promovido, assim, ó, pós-pandemia, muitos eventos aqui na Unijuí. É um processo de percepção de todo esse universo, trazendo, né? Professores, então a gente vai tentando congregar esses entendimentos para culminar nesse evento, né? Então, é bastante, assim, são muitas cabeças pensando e tentando encontrar soluções para um problema que se intensificou com o processo pandêmico, né? Que foi os estudantes fora da escola e desmotivados para concluir o ensino médio. Quem dirá ingressar na universidade, né? Até se me permite, Prof. Fábio, a gente entrava nessa discussão quando montamos o Passaporte para o Futuro, e nós tínhamos uma preocupação muito grande com o ano sabático, que ele já existia há algum tempo, lá em 2019 nós já falávamos sobre isso, só que com a pandemia, isso acelerou de uma maneira assim, ó, estratosférica, e
as pessoas simplesmente pensavam, não, eu vou parar. O estudante que está ali no ensino médio, eu vou parar um ano e eu vou pensar melhor no que fazer. Só que o ano sabático de um ano, ele ficava permanente. Ad infinito, e ele né? não voltava. E aí a gente começou a pensar, não, a gente não tem que trabalhar com eles apenas no terceiro ano. E aí começou todo esse processo de sensibilização. Quando chega aqui, ainda se me permite, além destas opções que a professora Fabiana falou, o estudante ao longo, até o final do ano, até o processo lá de ingresso no vestibular e ingresso na universidade, ele participa de outros eventos conosco. Um deles é o Maratona, o Unijuí, em que eles participam. Ano passado a gente rodou um piloto em Ijuí, Santa Rosa, com algumas escolas, em que eles participam de desafios entre eles mesmos, sobre conhecimentos e para conhecer ainda mais sobre profissões, né, o que auxilia nesse processo de escolha profissional. Nesse ano, isso funcionou ano passado, nesse ano nós estamos ampliando para além dos nossos 4 campi, a gente ainda vai levar para outros 2 municípios, que é Santo Ângelo e Cruz Alta. Então a gente vai levar a Maratona Unijuí também para esses municípios, para dentro dessas escolas, para que isso possa acontecer de uma maneira mais assertiva, auxiliando esses estudantes. E além disso, nós temos o Com o Pé no Futuro, que é um aulão, um sábado que a gente traz os estudantes para dentro da universidade com um aulão específico para Enem. Isso com os nossos parceiros. Por que para o Enem? Não é um momento que a gente vai divulgar os nossos cursos. A instituição está aqui, eles já passaram por várias vivências com os nossos cursos. Mas por que a gente pensa em trazer eles para cá também para se preparar para o Enem? Porque a gente entende que o Enem é uma prova importante para eles, que eles têm inúmeros processos de benefícios, inclusive financeiros, que é uma preocupação também, como vou pagar minha mensalidade, né? Então, a gente motiva eles a fazerem os aulões também para o Enem, para então eles ficarem mais tranquilos e preparados também para o momento do vestibular, para a escolha profissional e para a matrícula na sequência. Vocês já aumentaram os pontos de contato da universidade com o universo do ensino médio, né, Thalita? Significativamente, Douglas. E a gente não se esquece jamais dos professores. Essa era a minha próxima pergunta. O evento também evoluiu para ter no profissional do futuro uma relação muito mais próxima com os professores das escolas, né? Com certeza, porque eles são os nossos propagadores, eles são os nossos pontos de contato, são eles que falam conosco todos os anos. Então, eles estão ali conosco, eles estão conversando com os estudantes, e neste ano nós vamos receber, ao longo do Profissional do Futuro, quase 400 professores. Isso, para nós, é muito importante, porque eles virem até a universidade, eles entenderem as coisas que nós temos aqui, mas, sobretudo, entenderem o nosso papel enquanto universidade é muito importante, porque assim a gente consegue fazer e demonstrar a importância e a potência do que é ser uma universidade, com o seu tripé: ensino, pesquisa, extensão, cultura, que é tudo isso que a gente está mostrando aqui nesses 3 dias de Profissional do Futuro, mais lá em Santa Rosa também, que acontece na próxima semana. Ensino, pesquisa, extensão, cultura, sobretudo conhecimento. Mas o evento deste ano tem um olhar diferenciado para os professores, porque nós entendemos que nesse ano eles estão muito sensíveis também às vivências. Já vinham de uma sensibilidade desse momento de pandemia, em que eles tiveram muitas fragilidades. Mas as violências que aconteceram ao longo do ano nas escolas, e tudo isso também foi muito pesado para eles. E eles têm um papel importante na vida desses alunos e, sobretudo, também na escolha desses alunos. Então, nós preparamos vivências para os professores também, em que eles pudessem falar sobre inteligência emocional, sobre como acontece o olhar para dentro para falar sobre felicidade. Então, todas essas vivências foram preparadas com um café da manhã, em que a gente os recebe, conversa com eles, os escuta de uma forma muito tranquila e muito descontraída. Não é oficina, mas é uma recepção, uma forma de recebê-los, para que eles também se sintam confortáveis dentro da universidade. Professora Sônia, vamos falar das mudanças, né, dessas gerações que passam pelo Profissional do Futuro. Essa geração traz que tipo de visão diferente de outras que já passaram por esse evento? O que eu observei muito que eles trazem, apontam, assim, eles vêm ansiosos, eles vêm angustiados, mas algo que já vem marcado, não só dessa geração, mas vinha já na geração do meu filho, dos teus, mas especialmente é a questão, assim, nós temos muitas informações e muitas possibilidades, certo? Então, nós não precisamos, mesmo que a gente tome uma área,
né? Por exemplo, a psicologia, eu posso estar no organizacional, amanhã eu posso estar clinicando, e eu posso fazer isso. Eu não necessito mais estar numa empresa 30 anos. Eu posso mudar, eu posso ser dinâmico. Eu quero ir para a Europa, eu quero ir, não tem mais. E isso é uma mudança que eu tenho já observado nas gerações, mas agora com muito mais força e intensidade. Nós também, a gente está junto aos alunos que estão, né? E eu observei algumas questões que eles trazem para os pares, né? Como é sair de casa e vivenciar isso? Como é poder você se organizar dentro disso? Fiquei pensando no que a Thalita traz e a prof. Fabiana. A nossa semana acadêmica ocorre a semana que vem, é psicologia na era digital. E fiquei fazendo, né, também um retrocesso, quando iríamos falar de psicologia na era digital. Vocês estão entendendo? O que é evolução disso para a área também, né? Vocês entendem o que eu estou falando? Então, vai ter uma palestrante que trabalha com a questão do desenvolvimento, do contato. Ela trabalha com bebês, infância, que já nascem nessa era. Exato. Mas pensem um pouquinho. E hoje eu ouvi uma resposta do Marcelo, professor, ele diz assim, que eu acho essa um fenômeno. Onde é que o psicólogo, qual é a área de abrangência do psicólogo? Aonde tem um ser humano, tem um psicólogo. Então, assim, e é realmente, se observar a pandemia agora, né, nós temos consequências acontecendo direto, aonde tem um humano, né, porque as relações, as angústias, os sofrimentos vão estar presentes. A tecnologia pode estar aí. E nós somos realmente, ela nos ajuda, ela nos auxilia, mas ela é um instrumento. E os jovens estão percebendo isso muito claramente, porque eles pedem por isso. Eles pedem por isso. Eles se angustiam com a pressão de muitos saberem ou dizerem que têm certeza do que querem, e eu não sei ainda. Eles se angustiam com a pressão dos pais, e eu me angustio com a pressão que eu faço comigo mesmo. Certo? Quer dizer, eu teria que saber, eu não sei. E tá aí. Eu sei, calma. E aí eu não escolho nada. Entendi, e daí eu não escolho nada. Sônia, mas aproveitando a tua fala, que eu acho que a tecnologia trouxe para o mundo e o profissional ali é um aliado no sentido de possibilitar o conhecimento de muitas coisas pelos estudantes. Eu fico pensando, nós estamos recebendo aqui nesse evento de 3 dias em torno de 30, 35 escolas por dia, né? São 130 escolas ao total. E vem escolas de municípios muito pequenos, né? Que se você vai visitar, você fica pensando, meu Deus, como que esse estudante vai chegar na universidade, né? E municípios, às vezes, pertinho aqui nosso de Ijuí. Com uma realidade muito diferente. Uma realidade muito diferente. E esse estudante, há 20 anos atrás, talvez ele não viria para o profissional do futuro, porque ele não tinha além da televisão para ver o mundo, né? Então, o campo de visão dele era muito menor. Hoje, a internet, as redes sociais e tudo que a tecnologia trouxe, possibilita que aquele estudante que vive num município de 1.000 habitantes possa conhecer o mundo. E isso desperta nele a vontade de estar aqui na universidade também. E chegar aqui e ver a estrutura da Unijuí, eu vejo sempre que é algo que encanta muito eles, porque é uma estrutura. Ontem até teve um estudante que eu estava observando ali na frente, e ele chegou e disse assim para uma das nossas técnicas: mas esse colegião é grande. Como é grande esse colégio? É um colegião, ele disse, sabe? Porque com todos os prédios e tudo mais, né? Mas aí, falando isso, mas eu queria até perguntar para a professora, assim, hoje, nesses acolhimentos e ontem, vocês conseguem identificar esses alunos que vêm desses municípios e como que eles se colocam?
Porque uma coisa é um estudante aqui de Juí, que já está mal ou bem, está de nos municípios maiores, né? Mas esse que vem lá daquele lugar e vem ali conversar. E aí eu vou complementar ainda que tem outro papel que eu acho muito legal do profissional do futuro, que é a integração desse universo estudantil que geralmente não se conversa tanto, né? Então aqui há um ponto comum. Mas aí tem outra questão que é o comparativo, né? Eu vejo de outra escola e tem um mais descolado, tem um que já interage melhor com o ambiente. Isso tudo dá para sentir ali, né, nas oficinas de psicologia, professora Sônia? Claramente, né? Claramente, né? Mas o adolescente, ele anda em bando. E ele se reforça no bando, né? E isso é lindo de ver. E o bonito de ver é que eu ouvi, né? Realmente foi de um bando de um lugarzinho bem pequeno, que eu conheço, sabe? Não vou falar o lugar, mas ele é bem pequeno. Uma menina, né, questionar o outro devido ao dinheiro, né, e do tempo, e ao dinheiro. E ela diz, mas e quando tu te sentir mal na tua profissão e tu escolheu ela só por dinheiro, como tu vai te resolver? Será que daí tu consegue dar conta quando vir os desafios? Eu prefiro, então, escolher o que eu quero e no momento que eu tiver com um monte de problemas com a minha profissão, eu saber que faz parte, mas eu tô ali porque eu quero. Gente, ela tem 17 anos, é do município bem pequenininho. Então, assim, mas a leitura chega, a interrogação chega, o lugar chega, e ele era de uma escola particular. Então, assim, ó, tem várias questões que atravessam, vocês entendem? Então, assim, ó, depende muito, vocês entendem? O que eu sinto também em outras escolas pequenininhas, que vem o bando, mas eles vêm falar sozinho com a gente. Isso acontecia muito também ali. Então, a gente não teve... Tinha 2 oficinas organizadas, mas nós não tivemos 2 oficinas. Né? De manhã nós tínhamos 5, 6, de tarde também 5, 6, porque conforme eles iam chegando, a gente não deixava eles esperar. Não dava nem para passar aqui para a rádio, estava trancando ali. Tu falou na rádio, tu falou, exatamente, às vezes passava no meio, né? Depois eu tentei arrumar. Mas o que foi? Teve eu não fiz porque eu não sabia se podia. Tem rádio, nós não podíamos entrar ali dentro, pediram, porque tem rádio. Sabe que, falando de bastidores aqui, todas as edições do Profissional do Futuro que eu participei, sempre tem alunos que vêm visitar a rádio. Sem a gente fazer nada, eles chegam. E esse ano não tinha acontecido no primeiro dia, mas hoje teve gente que chegou. Mas pediram muito, tem rádio. Quando tu falou que colegial, eu lembrei disso. Tem rádio. Não dá para ir ali na rádio, mas ela estava falando, era uma hora da programação, eu disse que eu acho que agora não, mas depois vocês podem pedir, sabe? Mas tem rádio. E podem ir, viu? Pode deixar que venham. Então, o que significa? Precisamos de mais colegas. Muito mais colegas. Por exemplo, assim, ó, tem uma menina que ela voltou à tarde, né? Sentou. Agora no final. E ela diz assim, eu estou entre 2 cursos, estou apaixonada entre 2 cursos. E ela diz assim, eu disse, tá, e tu sentiu falta nossa? Então eu mexi com ela. E eu lembrava que o contexto que ela coloca é que ela diz, eu queria ir muito para uma federal. Mas não é só ir para uma federal. Alguém tem que me bancar numa federal. Né? E eu não sei se alguém vai me bancar numa federal. Então, não é assim a minha primeira opção. Eu quero psicologia e me apaixonei por jornalismo. Né? Então eu estou com as 2 em dúvida e eu disse assim, tu vai ter que fazer uma escolha e tu vai ter que te organizar. Não vamos pedir opinião aqui, né? Aí eu disse para ela assim, ó, não, mas você está em minoria agora nesse momento. Não nada, né? Mas eu achei assim, ó, que nós temos que as áreas não são distantes, que as áreas eu ia dizer, olha, que foi uma dúvida que eu tive também. Né? Entendi. Sabe, são várias coisas que eu falei para ela, mas o que foi legal, ela faz normal, gente. Ela fala muito bem. E ela diz assim, uma cidade pequenininha. E ela diz assim para mim, quando eu fui fazer normal, eu entrei brigando. Fiquei o primeiro ano todo brigando. Chegou no final do primeiro ano, a minha mãe me disse, tá bom, quer sair, sai. Eu não, já fiz 1 ano, agora eu vou fazer. Quando chegou no segundo, me deu um estalo. Eu me dei conta que o normal me fez gente. Eu sou gente a partir disso. Eu aprendi a falar, eu sei me comunicar, eu estou aqui, sabe? Que legal. Gente,
Ouvir isso de jovens de 17, 18, 19 anos. Ouvir isso de um jovem de 19 anos que disse para nós, olha, aprender a parte técnica, tecnológica, tem muitas coisas, mas o que a universidade, e ele disse, o que a Unijuí vai nos ensinar, né? Ele falou, a Unijuí vai nos ensinar é a ética. Olha. Nós precisamos da ética nessa formação. O mundo precisa de ética, né? E, gente, eu fiquei assim, ó, e estavam 3 professores que a gente ficou se olhando, né? Então, isto, né, vale todos esses 3 todo o cansaço Todo dos 3 esforço. dias. Falando em esforço, Thalita, eu sei que é difícil quando a gente põe um evento desse tamanho no mundo, né? Mas já tem uma avaliação do que mais foi legal, vou usar o termo aqui, legal dessa edição de 2023 do profissional. A integração dos alunos com os cursos, a integração dos alunos com a própria universidade. Eles literalmente tatuaram a universidade. Literalmente, a gente colocou, né, no horário de intervalo, como eles vieram em formato de imersão, a gente colocou no horário de intervalo uma banquinha de tatuagens. Esta que eu tô no braço, tem várias delas. A gente colocou ali uma banquinha de tatuagens temporárias. E uma delas era com o nome Unijuí. O que mais me admirou foi que o nome Unijuí não parou de sair. Em nenhum momento. As pessoas tatuaram Unijuí na testa. Literalmente na testa. Mas nesse momento em que a gente estava ali trabalhando com eles e brincando, enfim, fazendo as tatuagens, eu aproveitei para conversar um pouco com os estudantes e entender o que eles estavam achando do evento. E eles me trouxeram informações muito importantes, e aí que eu brinquei com a história da tatuagem, mas ela faz, de fato, todo sentido, porque eles levaram a Unijuí dentro deles de uma outra forma. Eles levaram a Unijuí de um formato em que existe aqui acolhimento, existe aqui uma universidade com uma infraestrutura gigantesca em termos de laboratório, em termos de salas, né, de professores qualificados, eles citaram isso, de alunos que os receberam muito bem, que eles chamaram de futuros colegas. Então, isso está tatuado neles, de fato. Então, isso, para mim, vale todo o esforço já, porque cumprimos o papel que nós queríamos, que era o de mostrar a universidade como um todo. E transbordar essa humanidade que é própria da Unijuí, Exatamente. Né? E aí é que está a vivência e a experiência que a gente vem falando, que é proporcionar a esses estudantes um ambiente em que, de fato, eles se sintam acolhidos. A oficina do Papo Reto, que é com a prof. Sônia, que acontece aqui, que acontece lá em Santa Rosa, enfim, ela é feita desde que eu tô aqui, eu acho que desde sempre. E a gente nunca abriu mão dela, né, prof? E esse ano a gente até perguntou para a professora assim, não quer, prof, de repente colocar num lugar mais silencioso, um lugar mais... Não, ela me disse, vai para o meio do pessoal. Por quê? Como é importante fazer isso que eles estavam fazendo. A escuta. Para os estudantes, isso é essencial, assim, nesse momento de dúvida deles. E às vezes nem é sobre o curso. Eu também fiquei em dúvida quando eu escolhi jornalismo. Pelo amor. Pelo amor. E escolhi ficar na instituição comunitária que me oferecia uma infraestrutura gigantesca, que uma federal na época não me oferecia. E que me possibilitava trabalhar e estagiar em locais que lá eu não conseguiria. Então, isso foi... Vejam bem, estamos falando disso há quase 15 anos atrás. Não, meu Deus, faz bem mais. Eu ia dizer que é um pouco mais, eu acho, mas tudo bem. Faz uns 18. Mas isso, faz uns... Eu e a Sônia não vamos dizer quanto tempo faz. Mas vivência de profissional. 18 anos atrás, participando de um profissional do futuro, me fez escolher o curso que eu escolhi para minha vida e no qual eu trabalho. Foi hoje, o profissional? Foi o profissional do futuro. Foi uma das minhas escolhas. A outra não tinha aqui, se tivesse aqui eu teria ficado, né, que era oceanologia. Não tinha como ter aqui, né? Era um pouco complicado te amar. Olha. Mas eram áreas distantes. Para te ver como a dúvida nessa época, ela é existente. E aí, sabe o que vinha na minha cabeça na época e que faz sentido, que eu converso com eles hoje, quando eu falo com todos os estudantes ali, as áreas são próximas. Nada me impede de estudar, trabalhar nisso que eu estou fazendo hoje e trabalhar numa National Geographic.
né? Exatamente. Não impede. Hoje as áreas são mais amplas, tu consegue São transitar. convergentes, mas existe uma parte muito legal dentro da nossa universidade em que a gente consegue conversar com as pessoas e olhar para campus que antes a gente olhava de uma forma um pouco preconceituosa. E hoje eu ouvi uma fala sobre isso que me deixou muito feliz, que foi conversando com um professor em que ele me contou que ele estava conversando com um grupo de alunos dele da escola, e ele me disse assim, o quanto o evento foi importante desse ano para que aquele grupo de alunos dele pudesse desmistificar o pensamento sobre algumas profissões, como letras, como pedagogia, como história, profissões tão importantes para a nossa sociedade e que as pessoas olhavam assim com um certo viés. Isso, né? Nos chamou a atenção, né? Ao longo desse profissional do futuro, a gente viu as oficinas das áreas, né, dos diferentes cursos da licenciatura com muita gente. Estudantes. Que bom, né? Eu acho que também a gente tem, enquanto universidade, mas enquanto sociedade, né, discutido muito o apagão na educação e tudo mais. Assim, os professores que estavam envolvidos, nossos professores, bastante satisfeitos, assim, da procura, do interesse dos estudantes. Muitos alunos apontando ali o desejo de fazer pedagogia, letras e história. E a gente falando para eles o quanto eu estava feliz também em ouvir jovens querendo investir na educação, porque isso é uma falta no nosso país. Dá uma esperança no coração daí, né? É um quentinho. Mas e faz daí, respondendo a tua pergunta bem diretamente, Douglas, todo esforço valer a pena, porque um evento dessa envergadura, ele envolve inúmeras frentes, os grupos de professores trabalharem intensamente nas oficinas, os alunos, os nossos acadêmicos também, porque eles vêm para as oficinas. E muito felizes, né? Muito. Eles ficam... Eles adoram. A gente teve depoimentos aqui, e já vou fazer uma propaganda da Unijuí FM, que fez a cobertura completa do evento, e você tem lá no Spotify toda essa cobertura montada, um trabalho do Christian Carniel lá, que vai selecionar todo esse material ao longo dos 3 dias do evento para conferir tudo o que aconteceu. Ouvimos todas as oficinas, ouvimos alunos, professores, enfim. É um trabalho bem legal, vale a pena conferir. Prof. Fabiana Facchineto, já indo para o encerramento aqui do nosso Rizoma, uma avaliação desse 2023 de Profissional do Futuro, que também eu acho que serve como uma avaliação do momento institucional, né, de reinvenção, depois de um momento de pandemia, dos cursos tentando achar esses pontos comuns com os alunos, nesses novos profissionais que surgem, novas profissões que surgem nesse mundo em transformação veemente que acontece, né? Qual é o sentimento de avaliação do profissional 2023? Eu acho que 2023, assim, está sendo um ano talvez de um pouco mais de tranquilidade em relação a todo o processo pandêmico que a gente teve, né? O ano passado ainda foi um ano que nós tínhamos muitas dúvidas, né? Foi a primeira vez que a gente antecipou o evento, fez em maio, e os professores, assim, muito angustiados de estarem, porque as escolas públicas praticamente ficaram 2021 e 2020 sem aulas, né, e sem o online também. Então, o evento do ano passado foi, digamos assim, uma retomada, né, e esse ano a gente já viu uma tranquilidade maior. Os estudantes que vieram hoje, né, essa semana para o Profissional do Futuro, são estudantes que fizeram o primeiro ano do ensino médio em pandemia, né, em 2021, o ano passado já fizeram o ensino médio presencialmente, a grande maioria, e agora estão no 3º ano. Então, eles viveram diferentes experiências. Então, o profissional fica com um gostinho assim, bom, realmente está chegando, né? Porque antes não estaria assim tão marcado esse momento. Acho que para nós, enquanto instituição, sempre tem muitos aprendizados, a gente tem sempre adequações, né, Douglas, para fazer. A Thalita com certeza já está com uma lista de coisas, né? A instituição é muito grande, nós temos espaços muito diferentes, os alunos não conseguem chegar em todos. E lindos, me permita dizer. Lindos.
mas também os alunos se encantam, né? A gente costuma ser muito crítico, né, aonde a gente está, mas quando a gente mostra esse universo da universidade para eles, do Espaço Mais Inovação, de todos os nossos laboratórios da área da saúde, a escola fazendo o IRDER, os laboratórios da comunicação, por exemplo, e assim vai, a gente vê a grandiosidade da universidade, né? E também todas as possibilidades que ela dá ao estudante em termos de pesquisa, de extensão, de internacionalização, os nossos grupos culturais. Então, assim, eu acho que está sendo um profissional do futuro em que os nossos professores também estão mais tranquilos. Nós fizemos toda uma reinvenção curricular que começou em 2021, aonde nós também fomos implementando, amadurecendo e acreditando nisso, né? Então, os nossos professores também conseguindo mostrar isso para os estudantes, né? Então, eu acho que está sendo muito positivo essa recepção que nós estamos fazendo aos professores do ensino médio que estão acompanhando, isso está sendo muito legal também, porque muitos deles foram nossos egressos, então estão voltando para a universidade e eles dizem, como a Unisv mudou, né? Porque são novos ambientes que a gente tem e a gente tem aproveitado também esse momento com os professores do ensino médio para falar um pouquinho das possibilidades de financiamento que a Unisv traz hoje, porque muitos desses estudantes que estão aqui hoje no profissional, eles voltam para casa amanhã e talvez o pai e a mãe dele não conseguem visualizar a possibilidade dele estar aqui, né? Nós não temos condições. Ou ele mesmo pensa que não tem condições. Então, a gente apresentou todos os nossos programas de financiamento, Crédito Unisv, a possibilidade de se pagar o curso no dobro do tempo, que hoje a universidade tem. Então, também está sendo uma vivência bem interessante com esses profissionais. Ou seja, a Unisv pensou, né, Thalita, nesse profissional do futuro de uma forma bem ampla para que nada fique de fora, né? É uma sensação de dever cumprido, né, no que se refere ao profissional do futuro. Com certeza. É uma sensação de dever cumprido. Claro, a gente sempre anota coisas a serem melhoradas para o próximo ano. É o que a gente já fez neste ano, né? Melhorias que a gente observou no ano passado. Mas eu entendo que o profissional do futuro, como um todo, ele cumpre um papel muito importante na vida dos estudantes. E o nosso papel, enquanto equipe que organiza, é o de proporcionar as experiências significativamente mais bem cuidadosas, elaboradas, para que nada ruim aconteça nesse processo de vivência dele dentro da universidade. De novo, só para o ouvinte ter a ideia, quantas pessoas aproximadamente envolvidas na organização do evento? Na organização do evento, nós temos as equipes de marketing e prospecção, né, que aí contabilizam em torno de umas 30 pessoas, 20 e poucas 30 pessoas, envolvidas desde o início. E aí, após isso, que é nos dias de profissional do futuro, são muitos, Douglas. Eu, assim, ó, se eu fosse contabilizar todos os professores, todos os alunos, todos os técnicos, nossa senhora, passaria de 300 pessoas tranquilamente, porque para receber cada curso por dia, às vezes, dependendo da oficina que for colocar, tem em média 30 pessoas, alguns cursos. Então, é bastante gente envolvida. A parte técnica para recepcionar, que se chamam os guias, que são os que usam as camisetas roxinhas que nós estamos vestindo hoje, que são quem direcionam os alunos, porque o campus é muito grande, então para que eles não se percam, e eles nunca vieram para cá, e eles não sabem como andar aqui. Então, a gente precisa direcioná-los. Então, só aí já tem mais por dia 30 pessoas. Mais a equipe que trabalha mais 30. Daí mais os professores, né? Mais os alunos que estão ajudando. Então, nossa, tranquilamente passa de 300, passa de 400, e mais equipe que fica no apoio, que não está necessariamente trabalhando fixamente no profissional do futuro, mas que está no apoio técnico para tudo que a gente precisa. Por exemplo, o pessoal da área patrimonial para a gente é essencial, e eles são, assim, ó, muito prestativos e estão sempre ao nosso dispor para auxiliar em tudo que a gente pede, em tudo que a gente precisa. E eles não estão necessariamente nos 3 dias do profissional do futuro aparecendo como
nós, assim, com as camisetinhas, mas eles estão na Mas retaguarda. são lá, né? Então Retaguarda. merecem muito também o nosso reconhecimento quanto a isso, porque eles também fazem com que isso aconteça. É verdade. Professora Sônia, o sentimento nesse já final de Profissional do Futuro, edição 2023? Olha, são vários, né? Um deles, que hoje à tarde eu fiquei observando, os nossos alunos, um aluno que estava hoje à tarde, estava ontem, ele está encerrando o 5º módulo. Então, ele fez os 5 projetos integradores. E ele fala muito bem, né? E ele falou de algo, tinha hoje de manhã 2 alunos que entraram pelo Profissional do Futuro o ano passado. Né? Uhum. Ele me traz isso já quando entra, né? Está no 1º módulo. E a outra menina é de 2018 e também entrou pelo Profissional do Futuro, mas só entra agora, porque ela teve que trabalhar e entrou agora. Então, assim, experiências muito diferentes, e este menino que está no 5º módulo, quer dizer, está fazendo esse nosso novo currículo, está encerrando os projetos integradores, ele explica o projeto integrador de uma maneira muito clara. Ele diz, eu já sinto o gostinho da prática, ainda não fazendo o estágio, mas já sei como me colocar lá. Então, tu vê todo o nosso investimento nesse novo modelo, e ele traz esses alunos do ensino médio para contar toda essa reformulação. Essa experiência dele. E algo que ele traz, e eu acho que é muito importante, e que eu penso que é marca institucional, é que como ele saiu de casa com 17 anos, foi para Porto Alegre, foi para outra universidade lá, voltou, ele disse que não tem igual, é o acolhimento que ele recebe aqui. E ele falou isso claramente, né? Eu nunca fui tão bem acolhido, eu me sinto na Unijuí, entende? Uhum. E ele saiu de Panambi, foi para Porto Alegre, e ele ficou 4 anos assim, gente. Ele é um menino bem novo, mas como ele começou com 17, também novo. Então, ele diz assim, né? O acolhimento que eu recebo aqui. Bem-vindo ao Unijuí. Então, isso é a marca. E esses jovens, eu acho que estiveram aqui hoje, é o que eles se sentiram escutados, né? Acolhidos. Amparados, né? Amparados num mundo que está tão desamparado, né? E isso faz uma diferença enorme para qualquer ser humano, né? Eu acho que isso que fica, né? Esperança. Nós estamos com muita esperança em tudo isso. Já entregando a idade, eu queria muito que tivesse sido um profissional do futuro na minha vida. Olha. Gente, estamos chegando ao final aqui do Rizoma. Agradecer aqui as nossas convidadas desse programa especial que fez parte desse universo Profissional do Futuro 2023. A Rádio Unijuí FM, repito, tem toda uma cobertura especial do evento e você pode ouvir lá no Spotify da rádio. Agradecer aqui a coordenadora do Núcleo de Prospecção e Captação Estudantil, Vivi Strochan, que também deveria estar aqui, infelizmente não pôde comparecer. A nossa vice-reitora de graduação da Unijuí, professora Fabiana Facchineto, a coordenadora da assessoria de marketing da Fidene, Thalita Mazzola, e também a professora do curso de psicologia da Unijuí, professora Sônia Fengler. Muito obrigado, o Rizoma fica por aqui. Na semana que vem tem mais um Rizoma temático. Lembrando que você pode acompanhar lá no YouTube todos os episódios do Rizoma temático. Até lá!